A palavra de Deus hoje é desafiante e Deus expressa a nós de forma muito espetacular. Espetacular no sentido de maravilhoso, porque não necessita de muitos recursos. Deus manifestou a nós, e nós poderíamos dizer em 2 livros. Um livro não foi escrito, mas foi feito, que é a criação. A sabedoria de Deus nos deu a criação para revelar a sua bondade a nós. Não precisa saber ler, não precisa ter muita instrução, é só a gente olhar ao nosso redor, a própria natureza criada por Deus já nos diz da sua bondade. Se olhamos aos animais, neles nós podemos ver a perfeição do fazer de Deus. E quanto mais quando encontramos com alguém, dialogamos, trocamos uma palavra, um olhar, um sorriso, mais ainda aprofundamos na grandeza do amor e da bondade de Deus. Então, essa sabedoria nos é dada, como diz o Salmo: o dia revela à noite o esplendor da beleza de Deus. E o universo todo espalha a sua grandeza. Basta pormos a observar, a ver e a escutar, através dos próprios sons da natureza, nós ouvimos a palavra de Deus. E assim, nós chegamos também na palavra escrita, nas Sagradas Escrituras, que nos revelam o amor de Deus, a bondade de Deus e até mesmo a forma com que nós possamos encontrar com Ele. Fazer-se próximo de Deus através das Sagradas Escrituras. Cada um de nós podemos nos colocar dentro da história que é narrada e nós não ficamos como espectadores. Nós nos encontramos ali, naquele que faz uma pergunta para Jesus, naquele que ouve Jesus falar, tudo nos serve. E nós entramos em intimidade com essa sabedoria de Deus, com esse amor de Deus que faz com que nós percebemos e reconhecemos que Deus está muito próximo de nós. E por isso, Ele vai nos exigir também essa proximidade uns dos outros. Para isso, se a gente fosse escolher uma palavra para agarrar a mensagem das leituras de hoje, a gente podia dizer assim: devo me desapegar de tudo que não é tão importante na minha vida. E olhar, observar e deixar ser tocado pela graça de Deus. E a sabedoria está exatamente nesse saber viver com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus nos deu. Se eu tenho muito, devo partilhar com quem não tem. Se eu sei muito, eu devo ajudar o outro, a ensinar o outro a ir mais além. E assim, na sabedoria da arte de viver, nós encontramos com Deus, através da caridade, através da solidariedade e de sentir irmãos os outros. Portanto, a sabedoria não é encontrada em livros, em palestras. Não, a verdadeira sabedoria se encontra
no amor à vida. E toda a vida, não só a vida humana, mas a vida de todo o planeta, da natureza, de tudo que nos revela o amor de Deus. E no Evangelho nós encontramos um episódio, um fato, onde uma pessoa vai correndo para Jesus e pergunta: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Para herdar a vida eterna? Uma consciência de gratuidade essa pessoa tinha. Reconhecer que Jesus é mestre e bom. E que a vida eterna não é comprada. Eu faço e consigo. Não, a vida eterna é herdada. Ela pertence ao Pai, pertence a Deus. E nós herdamos desse Pai bondoso que nos dá. E Jesus então fala dos mandamentos, do conteúdo da palavra das Sagradas Escrituras. E ele diz: isso, Senhor, eu tenho observado desde a minha juventude. Então não era uma pessoa tão nova. Alguém que já tinha experiência e conhecimento das Sagradas Escrituras. E aí Jesus disse: se você já conhece tudo isso, falta só uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois me siga e terá a vida eterna. E relata o Evangelho que aquele homem sai com muita tristeza no olhar, porque era muito rico. Tinha que desprender de muita coisa. Tinha noção da gratuidade quando recebia, mas custava muito ser gratuito com o outro quando tinha que tirar de si. Aí a gente pode perceber o egoísmo. Tem gente que só quer ganhar e ganha até com a morte do outro, ganha até com o sofrimento do outro. Isso não é sabedoria. E por esse caminho não chega à vida eterna. Jesus fala ainda duramente: para um rico é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí eles ficam preocupados e perguntam: mas Senhor, quem pode salvar? E Jesus vai dizer: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus. Resta-nos, então, buscar essa sabedoria de bem viver, espelhar-se nas atitudes de Deus, que dá para nós gratuitamente o dom mais precioso, que é a vida. E daí cuidar da nossa vida e da vida do outro. Muitas vezes nós levamos xingos, maldizeres, porque nós defendemos a vida, defendemos que todos deveriam vacinar, que todos devem cuidar, usar máscara, ficar mais distante, preservar a vida sua e a do outro. É porque nós queremos entrar na vida eterna. E por isso devemos defender a vida. Não nos preocuparmos, nos dias de hoje, com 13 mil crianças que ficaram órfãs, sem família, 6 mil sem família, que têm que ser adotadas por alguém. Se a gente não pensar nisso, que sabedoria nós temos? Se a gente fechar o olho e o ouvido e não enxergar isso, não escutar isso, que mundo nós vivemos?
E que vida nós queremos? É preciso cuidar. E cuidar muito bem. E aí nós temos o exemplo de Nossa Senhora, que cuida dos seus filhos. E por isso a gente pede, implora: Mãe, cuida de nós, cuida dos seus filhos, protege aqueles que nós não conseguimos alcançar. Aí sim, vamos entrar nessa dinâmica do reino de Deus, onde Jesus vai dizer para Pedro, quando ele diz: e nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus vai dizer: terá 100 vezes mais nessa vida do que você deixou, mas com perseguições, porque aqueles que querem ser bons, querem ser justos, honestos, são perseguidos por aqueles que são egoístas, por aqueles que só pensam neles, mas na outra vida terá a eternidade. E é lá que nós queremos chegar. É para lá que Nossa Senhora aponta as suas mãozinhas em oração, em obediência, seguindo o caminho certo que Deus nos traça, nós vamos chegar à casa do Pai.